Você possui sonhos que ainda não foram realizados? Eu imagino que sim. A verdade é que muitas pessoas seguem suas vidas insatisfeitas e infelizes. E pior, elas pensam que não há nada que possam fazer para conquistar os seus maiores sonhos. Infelizmente, tais sentimentos e perspectivas podem levar à depressão e ao abandono completo dos seus objetivos de vida. Mas, e se houvesse uma maneira de conquistar os seus maiores sonhos e de se sentir profundamente realizado? Neste resumo, você vai entender que você já possui a resposta para essa pergunta. A mente humana é uma das ferramentas mais extraordinárias que existe, e alcançar a realização pessoal é apenas uma questão de destravar e utilizar todo o potencial que você tem guardado dentro de você. Então, agora você vai aprender como tudo isso funciona e como utilizar todo esse poder para conquistar os seus maiores objetivos. Parte 1. Não existe fracasso na vida. Cada passo que você dá, mesmo quando você cai, é uma oportunidade única para aprender e crescer. Se você já sofreu de depressão, você provavelmente sabe o que é se sentir incapaz, miserável ou até fracassado. Talvez você tenha feito algo de errado em sua vida e, consequentemente, você tenha experimentado esse sentimento tão sombrio. Escute uma coisa: não existe fracasso na vida. Se a sua definição de fracasso significa não obter os resultados esperados, então você deveria chamar todas as pessoas de sucesso que você conhece de verdadeiros fracassos. A grande diferença entre as pessoas de sucesso e os demais é que aqueles que possuem o sucesso enxergam o ato de errar ou falhar como uma oportunidade de crescimento e aprendizado, e assim, a cada erro, eles se aproximam de seus objetivos. Considere a seguinte situação. Você sai da casa dos seus pais para começar o seu próprio negócio, mas tudo dá errado e você tem que fechá-lo aos 21 anos de idade. Pouco depois, você perde seu parceiro amoroso por conta de uma doença. Então, durante seus 30 e 40 anos, você tenta seguir uma carreira na política, mas acaba perdendo todas as eleições que disputa. Você pode achar que essa trajetória é um fracasso total e assim decidir desistir da vida. Ou então você pode fazer o que Abraham Lincoln fez. Na verdade, esta é a história da trajetória de vida dele. Ao invés de jogar a toalha, Lincoln cresceu e aprendeu com cada erro que cometeu e desafio que enfrentou ao longo de seu caminho. Foram todos esses fracassos que ofereceram a ele a oportunidade de crescer e de se transformar em um dos presidentes mais renomados da história dos Estados Unidos. Thomas Edison é um outro ótimo exemplo de pessoa que utilizou os seus erros para alcançar o sucesso. Ele jamais desistiu da sua missão de criar a lâmpada, mesmo após falhar milhares de vezes. Edison não considerava suas tentativas como fracassos. Ao contrário, ele acreditava que cada uma delas oferecia a oportunidade de aprender e se aproximar de seu objetivo. Quando perguntado sobre todas as tentativas mal-sucedidas, ele respondeu: "Eu não falhei, eu apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionavam." Ao longo de toda a história, pessoas de sucesso só se tornaram o que foram e o que são, pois tiveram a coragem de experimentar o novo e a capacidade de aprender com os seus erros. Esse conselho também é válido para os desentendimentos nas relações. Às vezes, mesmo quando nós tentamos ser positivos e amáveis, nossas ações e palavras podem ferir os sentimentos de outras pessoas. Nestes casos, ao invés de se tornar defensivo e criticar a outra pessoa por não entender as suas palavras e ações, tente compreender por que a mensagem que você quis transmitir não foi bem recebida. Talvez não tenha sido exatamente as palavras que você usou, mas sim o tom da sua voz ou o jeito como você se expressou. Talvez você apenas não estivesse ciente das diferenças que existem entre você e a outra pessoa. Afinal, todos nós possuímos perspectivas diferentes sobre a realidade. Então, pare e tente compreender a situação. Todo problema, desafio e fracasso oferece uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Quanto mais você tirar proveito dos seus fracassos, melhores serão os seus novos resultados. Parte 2. Você pode controlar o seu cérebro e modificar as suas emoções. Antes que sejam lapidadas e polidas, pedras preciosas parecem apenas cristais ou rochas. As situações difíceis na vida são como os diamantes brutos.
Cabe a você e ao seu cérebro lapidá-las e transformá-las para enxergar o seu verdadeiro valor. Sinto lhe informar, mas você precisa entender que você não pode impedir que situações difíceis venham a acontecer em sua vida. O mundo não está sob o seu controle. Por outro lado, você pode mudar a maneira como você processa, percebe e avalia cada um desses eventos. Acredite, você pode conscientemente controlar a sua percepção de mundo. Este é um dos maiores poderes que você possui. Por exemplo, talvez você queira se tornar um ator, mas talvez alguma coisa dentro de você diga que você não possui o talento necessário para isso. O problema é que o seu cérebro não está considerando a sua incrível capacidade de aprender e desenvolver novas habilidades, ao longo do tempo com o esforço necessário. Nós temos essa tendência de menosprezar a nossa possível evolução e de apenas considerar a situação atual. Então, mudar essa sua percepção pode fazer toda a diferença. Primeiro, você deve escutar o que essa voz interna está dizendo para você. E em seguida, ao invés de deixar que isso determine suas emoções e ações, ao focar naquilo que talvez você não possa fazer, tente pensar no que você pode fazer para resolver essa situação. Se mesmo assim não der certo, tente alterar o tom da sua voz e a maneira como você fala com si mesmo. Coloque energia em suas palavras. Mostre que você acredita realmente naquilo que está dizendo. Essa simples mudança na maneira como falamos com nós mesmos pode alterar a sua percepção, afastando o medo e garantindo a sua ação. Esse tipo de controle interno também pode ser usado para combater a depressão. Uma maneira simples de impedir que a doença assuma o controle é perguntando a si mesmo: que pensamentos estão me causando isso? E o que acontece com o meu corpo para que eu sinta a depressão? Ao se tornar consciente de como esses estados depressivos são criados dentro de você, você reconquista o poder para controlá-los novamente. Pensamentos negativos normalmente desencadeiam ou acompanham a depressão. Talvez você pense que você não é bom o suficiente, que você é um fracasso, ou talvez você, cabisbaixo, continue dizendo a si mesmo coisas desanimadoras e tristes sobre você e a sua vida. Ao prestar atenção nestes pensamentos e sentimentos, você pode descobrir o que está desencadeando a depressão, e assim assumir o controle sobre eles, antes que eles assumam o controle sobre você. Conscientemente, lembre-se o quanto você é incrível, quantos sucessos você já conquistou ao longo dos anos, e os motivos que você tem todos os dias para agradecer em sua vida. Com essas ferramentas, você irá descobrir quanto poder você tem para combater a tristeza e até a depressão. Parte 3. Você pode conquistar qualquer coisa ao aplicar o método de modelagem. Alguma vez você já olhou para alguém que você admira muito e disse que seria impossível ser tão bom quanto essa pessoa? Pare de contar essa mentira para você mesmo. Existem métodos eficazes para atingir qualquer objetivo. Se alguém já foi capaz de obter determinado sucesso, então você também pode obtê-lo. Ao copiar as estratégias, atitudes e habilidades de uma pessoa de sucesso, você pode conquistar resultados semelhantes. Este é o conceito da modelagem. Ele permite que você atinja qualquer objetivo que deseje, mesmo aqueles que parecem distantes e que estejam fora da sua área de experiência. Por exemplo, Tony Robbins, o autor deste livro, não sabia absolutamente nada sobre atirar com armas. Mas, de qualquer maneira, ele aceitou a oferta do exército americano para melhorar o desempenho dos soldados. Quando ele chegou lá, apenas 70% dos soldados estavam passando no teste final de tiro. Então, aplicando o método de modelagem, Tony Robbins decidiu observar mais de perto o que os melhores atiradores estavam fazendo para passar no teste. Ele estudou tudo: como eles pensavam, como eles posicionavam os seus corpos, como eles seguravam as armas e como eles tomavam a decisão de atirar. Então, ele duplicou tudo aquilo que havia percebido e aprendido com os melhores atiradores e ensinou esses novos comportamentos e características aos demais soldados. O resultado foi que, mesmo não sabendo de nada sobre o assunto no começo, após a aplicação da modelagem, Tony Robbins fez com que todos os soldados conseguissem passar no teste final de tiro. Então, como exatamente ele fez isso? Bem, ele seguiu o método de 5 passos da modelagem, que pode ser aplicado para basicamente qualquer área de interesse. O primeiro passo é encontrar uma pessoa de muito sucesso na área de seu interesse.
Estude a fundo suas características, como ela se comporta, a linguagem corporal que possui e a maneira de pensar. Quanto mais você descobrir e estudar sobre essa pessoa, melhor. Segundo, tente imitar e reproduzir tudo aquilo que aprendeu, do mesmo jeito que o seu modelo faz. Terceiro, tente imaginar o seu modelo de sucesso executando os movimentos com perfeição, superando os desafios daquela área e mostrando o domínio completo de suas habilidades. Quarto, imagine você no lugar do seu modelo, colocando em prática suas habilidades, realizando as tarefas e os movimentos com maestria, assim como ele. Talvez isso seja difícil no começo, mas continue melhorando sua habilidade de visualizar. Afinal, tudo é criado duas vezes, primeiro na mente humana, depois na realidade. Então, por fim, é hora de colocar em prática. Depois de aprender os recursos necessários e de visualizar a execução com perfeição, é hora de aplicar no mundo real. Seja consistente em suas práticas e treinos e você irá melhorar gradativamente. Parte 4. Use o movimento dos seus olhos para ativar o seu cérebro e para melhorar a sua memória e a sua criatividade. Aqui vai mais um exercício para a parte visual da sua mente. Tente imaginar uma pessoa pensando. É bem provável que você tenha imaginado alguém com os olhos apontando para cima e para a direita. É aquela típica expressão utilizada em filmes e desenhos para demonstrar um personagem que está pensando. Faça a si mesmo alguma pergunta que exija pensar e recuperar informações na memória, como, por exemplo, quantas janelas possui a sua casa. Ao tentar recuperar essas informações e pensar em sua casa, é bem provável que você tenha olhado para cima e para a direita. Alguns canhotos podem olhar para a esquerda. Este é um mecanismo automático que desencadeia e otimiza o processo de recuperação da memória no cérebro. Agora vamos fazer um outro exercício. Pause o áudio e tente imaginar uma criatura com a cabeça de leão, um corpo de lagarto e uma cauda de escorpião. Desta vez você vai perceber que os seus olhos não se viram para cima. Provavelmente você os movimentou de um lado para o outro, levemente para baixo. Isso acontece porque você está tentando criar novas imagens mentais e não recuperá-las como no exercício anterior. Ao compreender esses mecanismos dos olhos e os processos cerebrais que estão conectados a eles, você pode melhorar a sua memória e a sua criatividade. Da próxima vez que você estiver tentando se lembrar de alguma coisa, tente virar os seus olhos para a diagonal de cima da direita. Essa simples mudança no seu olhar irá ativar a área correta do seu cérebro responsável pela memória. Por outro lado, se você tiver que executar alguma tarefa que exija de você a capacidade de criar algo novo, mova os seus olhos para os lados e levemente para baixo. Esse mecanismo é mais eficaz para ativar as regiões do cérebro ligadas à criatividade, e isso irá lhe ajudar a visualizar as soluções para os seus problemas. Parte 5. Para garantir que as pessoas recebam a mensagem que você realmente quer transmitir, você precisa encontrar o canal certo de comunicação. Você provavelmente já ouviu falar sobre as diferentes maneiras de aprender. Algumas pessoas são mais visuais, outras preferem ouvir e outras são melhores fazendo. O mesmo se aplica aos relacionamentos. Quando seu estilo de comunicação não é o mesmo que o seu parceiro gostaria de receber, alguns desentendimentos podem acabar surgindo na relação. Pessoas que preferem os mecanismos auditivos de comunicação vão dizer que, para elas, o que elas escutam e dizem é mais importante do que aquilo que elas veem. Portanto, para demonstrar o amor aos seus parceiros, elas tendem a se expressar melhor por meio da fala e de suas palavras. Por outro lado, pessoas visuais tendem a expressar o seu amor ao seu parceiro escrevendo cartas, fazendo desenhos ou comprando flores e presentes para eles. Essas pessoas se apoiam em conceitos materiais para transmitir as suas mensagens. Porém, esses gestos de carinho baseados no campo visual podem não ter o mesmo impacto para a pessoa que os recebe, caso, por exemplo, ela seja alguém que prefere o meio auditivo. Esta pessoa não vai se sentir amada enquanto o amor não for demonstrado verbalmente. Para descobrir que tipo de pessoa o seu parceiro é, auditivo, visual ou físico, você pode fazer algumas perguntas simples. Primeiro, peça para o seu parceiro se lembrar de algum momento em que ele ou ela tenha se sentido completamente amado. Em seguida, pergunte o que fez com que ele se sentisse dessa maneira. Foi alguma coisa que você disse? Um abraço ou a maneira como vocês se tocaram?
ou foi algum presente que você deu. Por exemplo, se seu parceiro for auditivo e físico, você deve utilizar a fala e os toques corporais para transmitir amor e garantir que ele se sinta satisfeito. O segredo aqui é descobrir quais canais de comunicação o seu parceiro prefere e enfatizar as suas expressões de amor por meio deles. Parte 6. Ao modificar a sua linguagem corporal, você altera suas emoções e aumenta a sua energia. Você já reparou que, após algum momento triste, principalmente em que choramos, a primeira coisa que fazemos é levantar a cabeça e respirar fundo pelo nariz para encher os nossos pulmões? Essa é uma maneira simples de utilizarmos o nosso corpo para alterar e controlar as nossas emoções. Nós também podemos utilizar a nossa linguagem corporal para nos oferecer mais energia para lutar contra o cansaço. Nós temos a tendência de abandonar nossas tarefas quando nos sentimos cansados e, consequentemente, nossa produtividade pode desmoronar. Mas existem alguns passos que podemos seguir para recuperar a energia e manter a produtividade. O segredo para combater o cansaço é reconhecer os sinais que estão associados a essa sensação. Nossos músculos começam a relaxar, os nossos ombros abaixam e diminuímos até a pressão em nosso maxilar. Tente prestar mais atenção no seu corpo da próxima vez que isso acontecer. Você vai notar esses sinais logo que eles surgirem, e essa será uma ótima oportunidade para reverter a sensação. Para acrescentar energia e disposição ao seu corpo e mente, abra o seu peito, coloque os seus ombros para trás, sorria e respire profundamente. Faça o teste agora mesmo e você verá como instantaneamente você se sente melhor e mais energizado. Mantenha-se assim por algum tempo e você estará pronto para a ação. A sua postura pode até mesmo combater os sentimentos relacionados à depressão. Nós falamos sobre o poder do pensamento positivo sobre nossas emoções. Além disso, modificar a sua linguagem corporal pode ser uma excelente maneira de alterar a química do seu corpo e combater os sentimentos negativos. Quando estamos profundamente tristes, nosso corpo tende a se manter em uma posição peculiar. Nossos ombros ficam caídos e voltados para frente, nós curvamos nossa coluna, abaixamos nossa cabeça e olhamos para o chão. Podemos chamar isso de a posição depressiva, e se o seu objetivo é se sentir triste e depressivo, essa é a melhor posição que você pode manter. Por outro lado, se você quer se sentir mais energizado, feliz e confiante, você precisa decidir conscientemente mudar a sua linguagem corporal. Expanda o seu peito e abra os seus ombros. Deixe a coluna ereta, levante a cabeça, olhe para frente e respire fundo. É incrível perceber como uma simples mudança física pode combater os sentimentos negativos em tão pouco tempo, nos fornecendo mais energia e bem-estar. Parte 7. O poder da convicção surge do alinhamento do seu corpo e mente a um poderoso plano de ação. Imagine que você é um soldado e que está no meio de uma batalha em um momento crítico da guerra. Seu comandante precisa realizar um movimento estratégico que pode determinar o rumo da guerra, mas ele comunica o plano olhando para baixo, murmurando as palavras de um jeito que mal podem ser ouvidas, com o corpo caído e sem muita energia. O que aconteceria nessa situação? Provavelmente o batalhão não sentiria a menor confiança nele e na estratégia, talvez até sentisse medo e o resultado poderia ser desastroso. A mesma verdade se aplica em nossas vidas. Confiança e poder pessoal são os resultados daqueles que acreditam no que fazem. Normalmente, ao invés de perder tanto tempo estagnado se preocupando em qual deve ser a decisão perfeita a ser tomada, é melhor tomar uma decisão mais rápido e colocar em prática as suas ações com completa confiança de que aquilo dará certo. Se o seu plano for cheio de talvez, dúvidas e possibilidades, você vai acabar apenas sentindo e transmitindo insegurança. Sua postura será fraca e você não terá foco. Consequentemente, você ficará confuso, porque seu cérebro estará constantemente lutando entre fazer ou não fazer o que deveria ser feito. Então, para conquistar poder e convicção, você precisa alinhar os seus pensamentos e seu corpo à confiança. Quando você diz a si mesmo, eu vou fazer isso, custe o que custar, o seu corpo irá sentir a energia e espelhar a sua determinação. Em seguida, levante a cabeça, foque o seu olhar e coloque energia em suas ações. Não só você, mas todos irão confiar na mensagem que você está transmitindo.
Você pode desenvolver ainda mais o seu poder de convicção ao modelar líderes carismáticos e influentes. Preste atenção naqueles que possuem sucesso e que transmitem confiança. Veja como eles falam e como utilizam suas linguagens corporais para comunicar sua mensagem com sucesso. Agora, siga os passos do processo de modelagem e copie exatamente o que eles fazem. Ao agir como eles, utilizando a mesma linguagem corporal, você irá aumentar instantaneamente a sua energia e a sua confiança, transmitindo uma mensagem mais poderosa para si mesmo e para as outras pessoas. Resumo final. Você não é uma vítima da vida. O que acontece em sua vida é resultado das suas decisões e, consequentemente, das ações que você toma ou que deixa de tomar. Se você quiser transformar a sua vida em qualquer área dela, você precisa mudar as suas percepções e as suas atitudes. Ao fazer mudanças em como você percebe e lida com as situações da vida, as mensagens que você transmite e repete internamente, a maneira como você conduz o seu corpo e as emoções que você cultiva, você vai poder conquistar qualquer objetivo na vida.